Olá, tudo bem? Meu nome é Gudson Queiroz. Eu vou conversar hoje contigo sobre as síndromes compressivas do nervo radial. Muito bem. Nós temos basicamente três objetivos nessa aula. Primeiro, identificar a etiologia do aprisionamento do nervo radial. Segundo, descrever uma avaliação bastante apropriada e destrinchada do paciente com esse tipo de neuropatia do nervo radial. E depois, destrinchar as opções de tratamento e gerenciamento possíveis para esses pacientes. Alguns dados bem rápidos com relação à anatomia. A gente sabe que o nervo radial tem a origem das raízes de C5 a T1 do plexo braquial. Esse origina principalmente da corda posterior do plexo braquial e ele passa imediatamente posterior à artéria axilar. Sabemos que ele vai também viajar distalmente, passando entre o húmero e a cabeça longa do tríceps, no compartimento posterior do braço, e em seguida o nervo radial vai perfurar o septo intermuscular lateral e cursar anterior ao epicôndilo lateral entre os dois músculos braquial e braquiorradial, sendo este local um dos potenciais locais de compressão do nervo radial. Nessa região ele vai inervar o extensor radial longo e curto do carpo, o braquiorradial, e parcialmente o músculo braquial. E a nível do cotovelo ele vai se dividir em alguns ramos. O principal ramo é o ramo do nervo interósseo posterior, que é o ramo do nervo radial. Um ramo sensorial superficial que vai inervar a região dorso radial da mão e alguns ramos terminais que vão para alguns músculos que inervam principalmente os extensores de punho e dedos. Nós temos um local de potencial compressão do nervo radial, muito conhecido como túnel radial, que é um espaço em potencial de cerca de 5 centímetros, que vai proximalmente desde a articulação radiocapitelar até a borda proximal do músculo supinador, sabendo que o músculo supinador tem duas cabeças, uma cabeça superficial e uma cabeça mais profunda. Lateralmente, o limite desse túnel radial é dado pelo músculo braquiorradial, o extensor radial longo e curto do carpo, essa região um pouco mais lateral, e medialmente ele é dado pelo tendão do bíceps e pelo músculo braquial. O assoalho do nervo radial é formado pela articulação radiocapitelar, como nós já falamos anteriormente. Nós sabemos que o nervo interósseo posterior, o nervo que é mais comumente comprimido, o ramo nervoso mais comumente comprimido, o nervo radial, é um ramo quase que puramente motor. Cerca de 90% das fibras desse ramo do nervo interósseo posterior é motor, que inerva a musculatura extensora de punho e dedos, e ele apenas possui algumas fibras sensoriais que vão inervar a cápsula dorsal do punho, que é o que vai dar uma informação proprioceptiva a este punho. O nervo interósseo posterior, como nós já falamos, viaja entre as duas cabeças do músculo supinador e ao redor do colo radial. Então, o músculo supinador, se estiver hipertrofiado ou se tiver a borda fibrótica, pode gerar uma potencial compressão do nervo interósseo posterior. E como nós sabemos, esse nervo interósseo posterior não possui nenhuma contribuição para a inervação cutânea, não possui fibras sensoriais cutâneas que possam inervar a pele. Existe uma diferença muito grande que deve ser considerada entre a síndrome do túnel radial e a compressão do nervo interósseo posterior. A síndrome do túnel radial é uma neuropatia compressiva relativamente rara do nervo interósseo posterior, à medida que esse nervo vai passar pelo túnel radial. Geralmente, esses pacientes com síndrome do túnel radial, eles apresentam dor, mas não apresentam nenhuma disfunção motora ou nenhuma disfunção sensorial. Geralmente são compressões mais leves, que não geram nenhuma alteração motora importante dos pacientes não observada na clínica. Já a síndrome de compressão do nervo interósseo posterior é uma compressão um pouco mais grave, que vai gerar
um dano às grandes fibras de mielina do nervo interosso posterior, que vai gerar, além da dor, também uma fraqueza do punho. O paciente pode ter um caimento do punho, ou uma dificuldade de estender os dedos, ou uma alteração de força na extensão dos dedos ou do punho. Então é importante que a gente faça essa distinção entre síndrome do túnel radial, que é uma compressão mais leve, sem alteração motora nem sensorial, e a síndrome do nervo interosso posterior, que é uma compressão um pouco mais grave, com um dano um pouco maior às fibras do nervo. Falando um pouquinho sobre a síndrome do túnel radial, ela tem incidência muito baixa, em torno de 0,0003% da população mundial. Acomete mais homens do que mulheres, e devido à sua natureza e devido a essa síndrome ser uma síndrome puramente clínica, que geralmente não é observada nenhuma alteração dos exames de eletrodiagnóstico, a eletromiografia não consegue captar na grande maioria das vezes, a menos que seja uma síndrome bastante crônica e assim que tenha evoluído de longa data. Os pacientes geralmente são mal diagnosticados ou são diagnosticados de maneira incorreta, como diagnosticados como, por exemplo, uma síndrome de compressão do nervo interósseo posterior. Alguns consideram a síndrome do túnel radial, alguns da literatura, alguns especialistas, como uma forma precoce de síndrome de compressão do nervo interósseo posterior. Então, pode-se iniciar a compressão do nervo radial apenas com uma síndrome do túnel radial, sem nenhuma disfunção motora, apenas a dor local, e aí evoluir à medida que o nervo for danificado por uma compressão de longa data para uma síndrome de compressão do nervo interósseo posterior, fazendo que o paciente evolua, além da dor, também com uma fraqueza de extensores de punho e dedos e também de supinador. Nós devemos entender que as neuropatias periféricas podem ter uma origem sistêmica, então devemos sempre abrir a nossa mente para entender o paciente de uma forma geral, que o paciente não é apenas um braço, uma mão, um cotovelo. Então temos que entender o que é que pode estar acontecendo sistemicamente, que pode estar favorecendo ao desenvolvimento dessa compressão nervosa. Algumas causas em potencial, pode ser algumas causas metabólicas, disfunções sistêmicas, como a presença de um vírus, ou algumas alterações tóxicas também. As mais comuns são, por exemplo, o diabetes mellitus, que pode causar uma neuropatia periférica, alcoolismo crônico, algumas deficiências nutricionais, principalmente de vitamina B12, algumas condições inflamatórias como vasculite. O hipotireoidismo é muito frequente em paciente que tem neuropatia periférica, não só de nervo radial, mas também de nervo mediano. Quase 40 a 50% da população que apresenta síndrome do túnel do carpo pode apresentar alguma disfunção de tireoide. Algumas doenças autoimunes também têm uma relação com as neuropatias periféricas. Infecção, como por exemplo a própria herpes zoster, HIV ou hepatite C, pode cursar para uma neuropatia periférica. Também alguns medicamentos, principalmente antibióticos e alguns agentes cardiovasculares. Tumores locais podem gerar uma compressão também, ou um trauma, microtrauma ou atividade de repetição. Algumas origens locais para as neuropatias periféricas. Geralmente, os pacientes que desenvolvem essas neuropatias periféricas estão submetidos a um uso excessivo, ou o paciente é submetido a uma atividade, talvez não de uso excessivo durante uma longa data, mas talvez que cursa com uma compressão por um uso excessivo em um curto período de tempo. Nós sabemos que existem algumas estruturas locais que também podem favorecer a essa compressão. Existem algumas bandas fibróticas anteriores à articulação radiocapitelar que pode gerar uma compressão. Nós sabemos que também essa borda proximal aqui, da arcada de Froese, que é a borda proximal do supinador, também pode gerar uma compressão. Uma outra estrutura que pode gerar uma compressão é a coleira de Henry ou o leste de Henry, que é uma estrutura vascular que está nessa região, que também pode gerar
um trauma mecânico nesse nervo. A borda medial do extensor radial curto do carpo, como nós já falamos, a arcada de Froese, que é a borda proximal do supinador, e também a borda distal do supinador na saída do nervo radial, aqui um pouco mais distalmente. Então temos basicamente 6 estruturas que podem localmente levar a um aumento de compressão, mas devemos entender que quando nós temos uma estrutura local que pode estar favorecendo uma compressão e o paciente desenvolve uma neuropatia, provavelmente existe algo sistêmico que esteja sensibilizando esse nervo, porque caso estivesse tudo bem sistemicamente, esse paciente conseguiria talvez viver com essa compressão sem apresentar sintomas. O local mais comum de compressão é a arcada de Froese, que é essa região proximal, em que a gente tem essa borda do supinador, fazendo com que o nervo radial venha a ser comprimido, tem um maior ponto de pressão ali e pode gerar os sintomas. Existem alguns fatores ambientais, como por exemplo compressão, tração ou trauma direto, que pode levar a um processo inflamatório local e uma neuropatia. Alguns exercícios ou atividades repetitivas, ou durante a atividade laboral, ou durante uma atividade esportiva, até mesmo durante exercícios de academia, se for realizado de forma repetitiva, pode gerar uma compressão desse nervo. E em casos leves, nós temos a compressão do nervo sem nenhum dano nervoso, mas em casos mais crônicos, mais graves, aí nós já temos realmente uma desmielinização do nervo e que cursa geralmente para uma alteração de força e alteração funcional nesse tipo de paciente. Então, na história exame físico, nós iremos observar que o paciente relata uma dor a nível proximal do cotovelo, proximal e dorsal. Essa síndrome não deve ser confundida com a epicondilite lateral ou epicondilogia lateral. Os sintomas da epicondilogia lateral são um pouco mais proximais e os sintomas da compressão do nervo radial são um pouco mais distais. A compressão direta ajuda-nos a diferenciar essas duas entidades clínicas, então o examinador pode palpar nessa região cerca de 3 a 5 centímetros distais ao epicôndilo lateral e o paciente pode relatar dor caso o nervo radial esteja sendo comprimido nessa região. O paciente que tem uma neuropatia compressiva do nervo interósseo posterior pode também cursar com uma fraqueza dos extensores de dedos. O teste que nós realizamos de praxe é a extensão contra a resistência do terceiro dedo, e aí se o paciente tiver uma fraqueza unilateral, pode ser que ele esteja realmente cursando com uma síndrome do nervo interósseo posterior ou, em alguns casos, uma síndrome do túnel radial. Existe uma regra, também chamada de regra dos 9, descrita por Law em 2004, em que a gente palpa algumas regiões, algumas regiões que a gente enumera em nossa mente, imaginariamente, na região volar do antebraço proximal do paciente, e se o paciente apresentar dores em algumas regiões específicas, pode nos ajudar a identificar quais os potenciais locais de compressão e qual nervo estaria sendo acometido. Nós enumeramos de proximal para distal, número 1, 2 e 3 na face lateral, 4, 5 e 6 no curso médio, na linha média do antebraço, 7, 8 e 9 na região lateral. Os números 1 e 2 na região volar do antebraço do paciente é a região anatômica topográfica do nervo radial. Então, se o paciente apresentar dor à palpação nos círculos 1 e 2, provavelmente ele está com alguma neuropatia compressiva de nervo radial. Caso o paciente venha apresentar dor a nível dos círculos 5 e 6, provavelmente ele apresenta alguma neuropatia de nervo mediano. Os círculos 7, 8 e 9 são círculos que nós deixamos como referência, ou seja, para palpar, para comparar com os locais de dor. O paciente, durante a palpação, pode responder que essa palpação é indolor, é desconfortável ou dolorosa.
Dor nos círculos 1 e 2, novamente, indica algum comprometimento do nervo radial, e dor nos círculos 5 e 6 indica algum comprometimento ou neuropatia do nervo mediano. E os círculos 7, 8 e 9, na face lateral, são círculos controle. Okay? Alguns exames complementares podem ser solicitados, lembrando que nós temos que tentar identificar a potencial causa de compressão nervosa, de neuropatia, sempre tentando identificar potenciais origens sistêmicas, que podem ser inflamatória, infecciosa, metabólica ou até tóxica. Então é interessante solicitar um hemograma completo do paciente, avaliar alguns painéis metabólicos completos ou básicos, avaliar a hemoglobina glicada também para ver se o paciente é um paciente diabético que pode estar evoluindo para uma neuropatia diabética. Algumas deficiências nutricionais, como tiamina, folato, B12, para a gente ver se tem alguma origem com hipovitaminose desse paciente, que pode gerar alguma desordem de nervo periférico. Algumas vitaminas e alguns minerais são essenciais tanto para a formação como a manutenção de um bom funcionamento do sistema nervoso periférico. Alguns pacientes podem estar intoxicados com metais pesados, como mercúrio, chumbo, arsênico, que aí deve ser investigada, se você tiver propriedade para isso. Pesquisar também algumas doenças infecciosas que podem levar a alterações do sistema nervoso periférico, e central também. Teste de função tireoidiana, T3, T4, TSH, TPO, para avaliar como está a função da tireoide desse paciente e se o paciente pode estar cursando para a neuropatia periférica devido a uma disfunção da tireoide, devido a um hipotireoidismo ou uma doença de Hashimoto e assim por diante. Alguns testes de anticorpos podem ser utilizados para ver se o paciente apresenta alguma doença autoimune que pode estar gerando esses sintomas. E também alguns estudos de imagem podem ser solicitados se houver uma suspeita de tumoração. Pode ser solicitado uma ressonância nuclear magnética ou até uma tomografia computadorizada, e a eletromiografia também seria interessante. Porém, essas compressões nervosas geralmente são compressões dinâmicas, ou seja, quando o paciente realiza a atividade ele comprime o nervo. Em repouso, geralmente nós não notamos nenhuma alteração de eletrodiagnóstico, a menos que o paciente tenha uma compressão de longa data. Diagnósticos diferenciais. O que é que pode ser, que o paciente pode estar desenvolvendo, que simule alguns dos sintomas correlacionados com a compressão de nervo radial. Epicondilite lateral é o mais comum, é a epicondilalgia, então a gente consegue distinguir se o paciente apresentar alguma dor um pouquinho mais proximal ao nível de epicôndilo e apresentar os testes para síndrome do nervo interosso posterior ou síndrome do túnel radial negativo. A compressão do nervo interosso posterior, se o paciente apresentar alguma fraqueza do membro superior, principalmente dos extensores de punho e dedos, ou se o paciente realmente apresenta apenas sintomas dolorosos sem nenhuma alteração motora. Plexopatia braquial, Parsonage Turner pode ser também um diagnóstico diferencial para esse tipo de paciente, ou até síndrome do desfiladeiro torácico. Alguma estenose cervical pode estar gerando sintomas semelhantes, ou até uma estenose foraminal cervical, e a neuropatia motora multifocal, que é muito característico de paciente apresentar alguma disfunção motora sem nenhuma alteração sensorial, e aí o paciente vai cursar com principalmente queda do punho sem quadro álgico, queda do punho de dedos, uma fraqueza muito grande desses músculos inervados pelo nervo radial, mas também os dorsiflexores de pé também podem apresentar-se hipotróficos ou com déficit de força importante. Então, sempre avaliar o paciente de uma maneira global, avaliar reflexo. Geralmente, esses pacientes com neuropatia motora multifocal apresentam reflexos diminuídos, paciente com apenas síndrome do túnel radial ou compressão do nervo interosso posterior apresentam reflexos absolutamente normais, e a última é a ELA, que seria um diagnóstico diferencial um pouco mais difícil de fazer, mas importante que tenha em nossa lista para que a gente mantenha isso em mente. E o tratamento, como deve ser feito o tratamento, talvez a parte mais interessante, mas o tratamento deve ser feito
a depender da causa da lesão, da etiologia da lesão. Então, sempre pensar sistêmico. A gente tende a pensar, nós que somos especialistas, muito de forma local, mas é um erro muito grande, porque a gente tende a pensar muito nas questões locais que podem estar gerando uma alteração de deslizamento do nervo, pode estar gerando uma compressão local por um processo inflamatório, por uma fibrose, um last de Henry, por exemplo. Mas esquecemos que existe diabetes, que existe hipotireoidismo, que existe doença de Hashimoto, que existe, por exemplo, alcoolismo, deficiência de vitamina B12, de folato, que pode estar predispondo esse paciente a desenvolver esse tipo de lesão. Então, sempre pensar de maneira sistêmica, tentando encontrar a causa da lesão, e a partir daí nós podemos tratar esse paciente de maneira completa e não de maneira apenas paliativa. De forma geral, o tratamento da síndrome do túnel radial é não operatório, a menos que o paciente tenha uma síndrome do nervo interósseo posterior com uma compressão de longa data com déficit motor, aí sim já tem indicação de procedimento cirúrgico para liberar essa compressão nervosa. Podemos fazer alguma terapia anti-inflamatória para tentar diminuir o processo inflamatório local. Alguns gostam de ultrassom, laser, eu gosto muito da microcorrente, e ultrassom talvez não tenha muita evidência com relação à neuropatia periférica. Lasers existe um pouco mais de evidência científica que suporta, e microcorrente existe alguma evidência de forma bastante embrionária, mas na prática clínica, pelo menos na minha mão, funciona muito bem como uma terapia anti-inflamatória e analgésica. Lembrando que a microcorrente é uma terapia curativa, não uma terapia paliativa, que ajuda bastante os pacientes. Eu acho que mobilização neural e terapia manual cervical são dois itens que não pode faltar no nosso arsenal para tratar esse tipo de paciente. Ajuda bastante e talvez seja a parte mais importante, talvez as técnicas mais importantes para o tratamento desses pacientes. A manipulação tecidual também pode ser interessante para a gente tentar melhorar o deslizamento, diminuir as fibroses locais desses pacientes. Pode ser utilizado também o agulhamento seco, se houver um aumento de contratibilidade local, ou até para fins anti-inflamatórios e analgésicos. É importante que pacientes que utilizem muito esse membro superior ou que apresentem sintomas durante a utilização do braço, às vezes para barbear o paciente, ou às vezes uma mulher para pentear os cabelos, ou algo desse sentido, que modifique as atividades, tente fazer as atividades com menor intensidade, se possível, evitar atividades que exijam uma extensão persistente do punho, ou uma flexão muito importante do punho com pronação do antebraço, que pode favorecer uma maior compressão do nervo radial. Algumas injeções de corticosteroides também podem ser utilizadas no túnel radial, e geralmente a literatura fala muito bem desse tipo de terapia, e os resultados são bem favoráveis, de acordo com a literatura médica. E a cirurgia geralmente é reservada para os casos mais graves, recalcitrantes, ou pacientes que apresentam uma alteração motora importante. O prognóstico desses pacientes geralmente é bom. Alguns pacientes com síndrome do túnel radial, descritos em alguns relatos de casos na literatura, obtiveram em cerca de 72% dos pacientes uma resolução completa da dor no antebraço com infiltração local, e alguns pacientes, em torno de 60% dos casos, permaneceram livres de dor em torno de 2 anos após a lesão. Mas devemos lembrar que 60% permaneceram livres de dor, mas existem 40% que não tiveram resolução dos seus casos, talvez por não ter sido investigada ou não ter sido encontrada a fonte da origem dos sintomas, como por exemplo uma doença sistêmica. Novamente, especialistas tendem a pensar um pouco mais local, mas devemos ser clínicos, pensar um pouco mais de forma sistemática no paciente. O paciente não se restringe a um braço, o paciente é um todo. O alívio de dor é importante que seja dito ao paciente se ele for submetido ao procedimento cirúrgico, não é imediato, e alguns pacientes ainda cursam com dor mesmo após liberação cirúrgica, e às vezes os pacientes cursam com outras neuropatias de outros nervos que não o nervo radial. Então, geralmente, esses pacientes são pacientes que apresentam alguma disfunção sistêmica, novamente falando, como, por exemplo, hipotireoidismo, doença de Hashimoto, deficiência de vitamina B12 e assim por diante.
Com relação ao procedimento cirúrgico, os procedimentos cirúrgicos possuem algumas complicações. As complicações são pequenas, mas estão presentes. Por exemplo, os sintomas recorrentes, se o cirurgião liberar o túnel radial e não solicitar uma mobilização precoce, o paciente não mobilizar nervo precoce, vai formar cicatriz, vai formar aderência e essa compressão de nervo radial vai retornar. Sangramento, que geralmente não é um grande problema, infecção e lesão iatrogênica do nervo. Para concluir, vamos fazer apenas um resumo geral. Nós sabemos que a neuropatia do nervo radial pode ter sim origem sistêmica, e essa era a mensagem que eu queria deixar para vocês, talvez a mais importante. Avaliar o paciente de maneira sistêmica, exames laboratoriais ajudam bastante. Devemos fazer uma distinção entre síndrome do túnel radial e compressão nervosa, síndrome do nervo interósseo posterior, lembrando que este último cursa com alteração motora importante e o primeiro é apenas quadro doloroso, e que esses dois, em sua grande maioria, não apresentam nenhuma alteração sensorial cutânea, tá? O tratamento é predominantemente conservador e o prognóstico é super bom. E devemos sempre utilizar técnicas que visem melhorar o deslizamento nervoso. Espero que vocês tenham gostado e até a próxima.